meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24. Glória a vós, Senhor. Vejamos, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu foi pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria como sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos próximos de celebrar o nascimento de Jesus e a igreja traz em sua liturgia todos os anos, E é bom sempre nós frisarmos que a nossa liturgia, meus irmãos, ela se resume na Eucaristia, na missa. Toda a missa é Natal, toda a missa é Páscoa, toda a missa é Pentecoste. Sempre é assim. Só que a igreja enfatiza esses momentos em tempos litúrgicos para que nós possamos aprofundar aquilo pela qual nós celebramos. E se aqui nós estamos recordando, nós vamos celebrar esse nascimento de Jesus, meus irmãos, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, é porque ele nasceu. E é por causa da sua ressurreição que nós olhamos para trás e vamos verificar quem é este homem. Uma pergunta simples que já foi respondida em N possibilidades e até no nosso tempo de hoje, muitos são aqueles, meus irmãos, que ainda têm dúvida ou pensamentos diferentes acerca de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Jesus, meus irmãos, ele se fez carne. Ele entra na história humana. Ele é um homem inteiro, íntegro, de corpo e alma e espírito. Mas também, meus irmãos, ele tem a natureza divina. Ele é 100% divino e a sua gestação e geração nos prova isso. Ele não foi gerado por José. Ele não foi gerado pelo sêmen humano. A intervenção, meus irmãos, é direta, é divina, é o Espírito Santo e nunca haverá no mundo algo semelhante. Uma virgem dando à luz e permanecendo virgem depois do parto. Maria, segundo a Igreja Católica, a sua fé permanece virgem até a sua subida aos céus. Isso é um mistério, meus irmãos. E para a gente poder mergulhar nesse mistério, nós temos que voltar um pouquinho. Quando Jesus veio ao mundo, quando o anjo falou para José assim: tu darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando nós falamos que Jesus é o Salvador, muita gente, meus irmãos, não entende. Jesus nos salvou de quê? Dos nossos pecados. Mas nós ainda pecamos. De que coisa então ele nos salva? E por que ele entra e encarna? Por que José não participa diretamente nessa fecundação? Por que esse mistério? Meus irmãos, resumindo, Jesus vai salvar o homem porque o homem havia perdido a sua graça. Desde o princípio, lá no primeiro livro dos Gênesis, lá na Bíblia, conta a história de Adão e Eva. Eles perdem a graça de Deus por conta da desobediência, não é? E aí eles perderam a graça. E aí o pecado entrou no mundo. Quando eles comeram daquele fruto que Deus tinha proibido, que mostrava para eles
o lado bom e o lado mal, porque até então Deus mostrou para ele só o lado bom. E era isso que Deus queria, que a gente visse só coisas boas, né? Mas aí a desobediência de Adão e Eva, então fez com que perdessem a graça. E aí, meus irmãos, Jesus então vem e refaz esse caminho. E aí, a partir disso, meus irmãos, a partir da desobediência de Adão e Eva, entrou no mundo o pecado. Quanta coisa ruim, homicídio, inveja, ciúme, a pobreza humana. Meus irmãos, se Deus não tivesse intervido, nós não seríamos bom. Por isso, então, Deus entra na humanidade, entra na terra para salvar o ser humano, porque Deus é bom. Ele poderia entrar de qualquer maneira, mas ele escolheu refazer os passos de Adão. Ele faz o mesmo caminho de Adão, mas levando o homem à plenitude. Se Adão passou por aqui e fez o errado, ele passa por aqui na terra fazendo o certo. Ele vai reparando todo o pecado de Adão. Se Adão, o homem, viveu a independência, a desobediência, ele procura viver o caminho da obediência. E a obediência, meus irmãos, não foi fácil, que levou ele à morte e uma morte de cruz. Meus irmãos, e como é difícil obedecer à voz de Deus, não é? E a gente quer fazer mais a nossa vontade, mais do que a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, existe uma briga dentro de nós. Existe uma briga. O velho Adão e o novo Adão. A velha Eva e a nova Eva, que é Maria, né? A nova Eva agora é Maria. É uma luta, né? Mas quando Jesus veio, segundo Santo Irineu, ele vem refazer, recapitular, levar à plenitude. E Santo Irineu ainda continua assim, ele diz assim: Adão foi feito da terra virgem. A terra ainda não tinha sido cultivada, ainda não havia chovido sobre ela. A terra era virgem, né? Então ele pegou a terra, Deus pegou a terra, a água modelou Adão e do barro ele sopra o sopro da vida. Meus irmãos, da mesma forma, para entrar no mundo, Deus escolheu uma virgem e aí Deus assume a carne humana. O papel de Maria é fundamental. Maria foi preservada. Todo ser humano que nasce, meus irmãos, hoje nasce com o pecado original. Maria, para que Jesus pudesse entrar nela, ela foi preservada desse pecado original. Ou seja, da velha Eva, né? Porque Maria, meus irmãos, ela era cheia de graça. O próprio anjo disse: ave cheia de graça. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Enquanto que a Eva, lá no passado, meus irmãos, foi correndo pegar do fruto. E Maria continuou: faça-se em mim segundo a sua palavra. Interessante, meus irmãos, que assim como Adão não precisou de um sêmen para ser gerado, Jesus também não precisou de um sêmen humano. Foi a carne virgem de uma mulher e também do Espírito. E ali Deus adentra e faz morada. E nós proclamamos ela então: bem-aventurada és tu, Maria. Se Adão foi desobediente, Jesus foi obediente até a morte. Tudo que o ser humano passou na terra, por pior que seja, Jesus passou para levar o ser humano à plenitude. São José, meus irmãos, não se sabe muito sobre São José na Bíblia, mas se sabia que ele era um homem justo, temente a Deus. Ele aceita Maria como esposa, obediente ao anjo, e que aparece para ele em sonho. E para nós, meus irmãos, qual é o nosso papel? Somos chamados a gerar Jesus hoje. Como se gera Jesus? São as nossas atitudes, meus irmãos, que faz nascer o Cristo no mundo de hoje, na nossa família, no nosso trabalho. Gerar Jesus é ser amor. Foi o papel de Maria e José, agora é o nosso papel. A quem nós temos obedecido? Meus irmãos, o caminho da desobediência é muito mais fácil no mundo de hoje. Quanta coisa nos tira do amor de Deus,
do apego de Deus, das coisas de Deus. É televisão, é celular, é internet. Meus irmãos, peçamos a Deus nesse advento a graça de celebrar o nascimento de Jesus, para que Ele possa nascer em nós, para que Ele possa nascer em nós e nós sejamos uma nova pessoa. Amém? Amém.